Aleluia, glória a Deus. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Recentemente, meus irmãos, sábado passado, eu fiz uma live a respeito do Salmo 23 e nós fizemos a abordagem do primeiro verso, que é o verso de número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então fizemos uma interpretação com uma aplicação muito básica, você pode conferir aí no meu blog, e nós destacamos que o é um artigo definido, está no singular, que o nosso Deus ele é único, igual a ele não há. Mencionamos João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também destacamos que o Senhor é o meu pastor, nas palavras de Davi, isso falando num pronome de possessivo, meu, isso fala de comunhão, isso fala de intimidade. Então o Senhor, o Todo-Poderoso, o meu cuidador, é aquele que está me guardando, me protegendo, cuidando da minha vida. Ele é o meu pastor. Isso fala de um relacionamento que Davi tinha com Deus e Deus também tinha com Davi. Da mesma forma, não basta apenas nós conhecermos a Deus, mas também nós termos uma intimidade, uma comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, se o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, chegamos numa conclusão lógica: nada me faltará. Você pode ver mais detalhes aí no meu blog. E hoje eu quero destacar o verso de número 2, que diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, quando o salmista diz deitar-me faz em verdes pastos, você pode conferir aí no meu blog, onde já está postado este estudo, que quando o salmista fala deitar-me faz em verdes pastos, mais uma vez o salmista Davi está revelando a sua dependência de Deus, porque na figura aqui está a ovelha e o pastor e a ovelha. Então não é a ovelha que se conduz aos pastos verdejantes, mas é o pastor que conduz a ovelha. Então mostra a dependência que a ovelha tem do pastor. Da mesma forma, Davi está mostrando a sua dependência de Deus. E o que ele na verdade quer dizer? Qual que é a figura, qual é a linguagem que está querendo ser passada a nós numa aplicação básica sobre deitar-me faz em verdes pastos? Você pode ler depois no meu blog que Davi sabia que a ovelha ela só consegue repousar, descansar, dormir se ela estiver bem saciada. Do contrário, ela arruma uma desinquietura, anda de um lado para o outro e não consegue repousar, não consegue descansar. Então a ovelha, para que ela possa repousar bem, descansar bem, é necessário ela estar saciada. Então o bom pastor, o que ele fazia? Ele conduzia, ele levava o seu rebanho a pastos verdejantes, onde a grama estava vigorosa, e ali o seu rebanho, estando em pastos verdes, tinha uma boa alimentação e por conseguinte tinha também um ótimo descanso, porque os pastos verdes, além de ser uma ótima alimentação, também proporcionava um grande descanso para o rebanho, porque os pastos verdes são macios e confortáveis. Então olha aqui algo lindo: o pastor
ele procurando fazer o melhor pelo seu rebanho. O pastor procurando conduzir as suas ovelhas a um momento, a um bem-estar, para que elas pudessem estar saciadas e pudessem ali repousar e descansarem. Esta figura, meus irmãos, ela também nos é passada e nós podemos fazer uma aplicação muito simples para a nossa vida. Isso nada mais revela do que a benignidade de Deus, a bondade de Deus para com os seus servos. Se nós somos ovelhas, se somos rebanho do Senhor, e o Senhor é o nosso pastor, podemos ter certeza que Deus quer o nosso bem. Assim como o pastor tem o prazer de fazer o bem às suas ovelhas, de levá-las a pastos verdes, tanto para alimentarem como descansarem, procurando o bem-estar de suas ovelhas, quanto mais Deus, nosso Senhor, que é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia está repleta da benignidade de Deus. Nós vemos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 30, e no versículo de número 19, o próprio Deus dizendo a Israel, dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, posto a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Deus quer o nosso bem. Olha o que Deus disse para Israel: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, ou seja, a tua descendência. O salmista Davi também, no Salmo de número 116, no versículo de número 7, ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. No Salmo 116, também no verso de número 12, o salmista, estando no ápice da sua adoração, da sua gratidão a Deus, ele declara dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É só você ler os versos de 1 a 8 do Salmo 116 e você vai ver ali quantos benefícios, quantas bênçãos Deus concedeu a Davi. E Davi está dizendo: olha, o Senhor me fez muitos benefícios, o que darei eu ao Senhor por tudo quanto tem me feito? Isso mostra a benignidade de Deus, a bondade de Deus, tendo o prazer de abençoar o seu rebanho, os seus servos. No Salmo de número 103, no verso de número 2, Davi vai dizer também: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus malefícios, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha como que Deus, Ele é grandioso, é poderoso em conceder bênçãos, benefícios aos seus servos. Nós vemos, meus irmãos, que também no livro do profeta Jeremias, não é o Jeremias, esposo da Selma aí, né, Selma? É o Jeremias, o profeta, no capítulo 29 e o versículo de número 11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha aí que bênção! O Senhor, Ele sabe quais são os pensamentos que tem ao nosso respeito, e os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Louvado seja o seu nome. Para o nosso bem, nós vemos que Deus também manifestou a sua maior bênção, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, a fim de nos livrar da condenação eterna e conceder-nos a vida eterna. Por nós e em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, a fim de que não venhamos a perecer. Isso mostra a bondade de Deus. Deus não quer condenar ninguém ao inferno, mas Deus condena as pessoas ao inferno, infelizmente. Infelizmente isso acontece por quê? Porque muitas pessoas não querem, não desejam receber a salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Simplesmente preferem viver em seus prazeres pecaminosos,
que desagradam a Deus. E desta forma, a condenação do inferno é a colheita daquilo que eles mesmos. Você pode conferir todas as referências bíblicas aí no meu blog, porque se formos lermos aqui, vamos tomar muito tempo e esse não é o meu objetivo nesse vídeo, mas só dar uma panorama para que você possa entrar no blog e fazer o seu estudo de forma mais aprofundada e também compartilhar com amigos e parentes que você assim conheça. Então perceba que Deus não quer o nosso mal. Deus não simplesmente vai enviar as pessoas ao inferno dando risada, gargalhada, não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus deseja que ele se arrependa e seja salvo. Então, ou seja, Deus, como nosso pastor, ele procura nos conduzir aos pastos verdejantes, para que venhamos estar alimentados e também saciados e venhamos ter uma vida abençoada. Mas a ovelha só pode desfrutar das bênçãos do pasto verdejante se ela for obediente, se ela ouvir a voz do seu pastor, se ela seguir o seu pastor. Do contrário, ela vai se enveredar pelos seus caminhos sombrios, tenebrosos, e ela pode se dar muito mal. Então muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus aqui nesta terra e vivem uma vida amargurada, porque elas simplesmente viram as costas para Deus, não se importam com aquilo que Deus disse na sua palavra. E também da mesma forma, não poderão usufruir da vida eterna, da salvação, experimentarão o inferno e a condenação. Por quê? Porque preferem instintos, os seus anseios, seus prazeres pecaminosos, do que ouvir a voz do doce e meigo pastor. Então, assim como as ovelhas que só se alimentam e descansam em pastos verdes, porque o pastor as conduz pela sua voz, assim também acontece conosco. Só desfrutaremos das bênçãos do Senhor se o obedecermos. Isaías 1,19: se me ouvirdes, se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sermos submissos à sua voz, que ecoa nas páginas da Bíblia Sagrada. Vemos o exemplo do próprio povo de Israel. O próprio Deus fora seu pastor desde a saída do Egito a Canaã. Contudo, muitos israelitas pereceram no deserto, mesmo tendo a promessa de conquista, pois eles foram rebeldes à voz do Senhor. Então perceba que muitos foram aqueles que saíram do Egito com a promessa de herdarem a Canaã. Mas por que todos não herdaram? Porque muitos pereceram no deserto? Porque simplesmente negligenciaram a voz do Senhor. É você só ler lá o Salmo de número 105 e o Salmo de número 106. Você vai ver os benefícios de Deus, Deus tentando guardar, proteger Israel, mas muitos se enveredando em seus próprios caminhos e colhendo consequências terríveis. Você vai ler também Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo de número 4. Você vai ver ali que muitos não entraram no repouso por causa da desobediência, por causa da murmuração. E da mesma forma, o escritor aos Hebreus faz uma aplicação a nós cristãos, que nós só vamos descansar eternamente, só vamos usufruir da plenitude, da bênção de Deus, se nós formos obedientes à voz do Senhor. E ele diz algo lá que vai se repetir por muito na Bíblia Sagrada, especificamente também nas promessas às igrejas em Apocalipse: se oudes ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Então Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele não determina que coisas ruins venham a acontecer em nossas vidas. Mas, todavia, entretanto, algumas circunstâncias desfavoráveis, Deus pode permitir que elas aconteçam. Mas, quando Deus permite isso, não é para nosso sofrimento e para a nossa derrota. Quando Deus permite que coisas ruins, que circunstâncias desfavoráveis aconteçam em nossas vidas, pode ter certeza que isso de alguma forma vai contribuir para o nosso bem. Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito.
Nós vemos isso no caso de Jó. Ainda que Jó por um momento sofreu, padeceu terríveis, vamos dizer ali, coisas ruins que aconteceram com ele, todavia nós vemos que no futuro, na frente, Jó saiu com o dobro em tudo quanto ele possuía, tudo quanto ele tinha. Então Deus permitiu que aquilo viesse a acontecer, não para o sofrimento e para a derrota de Jó, mas para o seu elevo espiritual. Então Deus, nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus, não conseguimos entender o agir de Deus. Então coisas ruins que talvez estejam acontecendo na minha e na sua vida agora, não é porque Deus determinou isso, não é porque Deus ordenou isso. Talvez Ele até permitiu, para que depois disso nós saiamos mais fortalecidos, abençoados e glorificando, exaltando o seu nome para todo sempre. Então foi o caso de José. Para que José assumisse o trono do Egito como governador, foi necessário ele passar por todas aquelas intempéries. Foi necessário ele ser traído, foi necessário ele trabalhar como escravo, foi necessário ele ser caluniado, ele ir para a prisão de modo injusto. Mas Deus, todavia, dentro do seu tempo, da sua hora, Deus exaltou José e o fez segundo o primeiro governador ali do Egito, o segundo abaixo de Faraó. Então, ou seja, José não entendeu aquilo no momento, mas depois, futuramente, você pode conferir em Gênesis 45, dos versículos 4 e 9, ele dizendo para os seus irmãos, quando ele se deu a conhecer, a se revelar aos seus irmãos: olha, calma, não se preocupem, não pensem que foram vocês que me enviaram para o Egito, mas pelo contrário, foi o próprio Deus que me enviou adiante de vós. Então José, naquele momento, ele não entendia de fato por que tantas coisas ruins estavam acontecendo com ele, simplesmente porque ele sonhou os sonhos que Deus lhe deu. Entende? Mas o que aconteceu futuramente, José entendeu. E da mesma forma, quando eu e você passarmos por situações difíceis, pode ter certeza que ainda que nós não entendamos no momento, nós vamos entender depois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus não quer ver o nosso mal, Deus não quer que coisas ruins aconteçam conosco, mas Ele permite que talvez algumas coisas venham a acontecer, mas é para o nosso elevo espiritual. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O mesmo Davi que compôs o Salmo 23, o verso de número 2, que diz: deitar-me faz, o pastor me conduz, me faz deitar em verdes pastos, é o mesmo Davi que compôs o Salmo 23 e o verso de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Então, seja quaisquer circunstâncias que passemos, quaisquer adversidades que enfrentamos, o bom pastor estará comigo, o bom pastor estará com você, seja nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, ou seja no vale de sombra de morte. Mas uma coisa é certeza: nenhuma das adversidades, nenhuma de circunstâncias que venhamos a passar pode nos separar da presença do bom pastor. E eu quero terminar esta live, este vídeo, lendo Romanos capítulo de número 8, aonde o apóstolo Paulo, uma grande convicção, declarou um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, olha a convicção que Paulo tinha. Romanos capítulo 8 e no versículo de número 35 em diante: quem nos separa da tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Deitar-me faz em verdes pastos. Que Deus em Cristo te abençoe, continue estudando, entre aí no meu blog, veja todas as referências bíblicas e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.